Muito bom. Vocês estão vendo aí a tela da apresentação? Está escrito unidade 2, seção 2. Nós estamos vendo as leis de Newton. Nós já vimos a primeira e a segunda lei de Newton, resolvemos alguns problemas com força, né? E a gente viu que a força é um vetor, essas forças podem estar em equilíbrio ou elas podem gerar uma aceleração. Agora, nessa aula, né, da terceira lei de Newton, nós vamos complementar esse assunto notando que as forças, elas sempre são em par. Ou seja, toda vez que você faz uma ação, você tem uma reação, uma força contrária de igual intensidade, mas no sentido oposto. Então, observem aqui essas figuras que aparecem aqui para vocês. Então, na primeira figura aqui, você tem uma pessoa empurrando uma caixa. Essa pessoa aplica uma força sobre a caixa. É a força AB, essa força aqui, a força que a pessoa executou, a pessoa A executou na caixa B. Mas a caixa reagiu a essa força com outra força de igual intensidade, essa força BA, que está sobre a pessoa. Então você sente, né? Você empurra a caixa te empurra, tanto que você sente que você empurrou a caixa. Outro exemplo que a gente observa isso, né? É que, por exemplo, ao disparar um projétil, no caso desse canhão aqui, a força que o canhão executa no projétil, o projétil executa no canhão. Então, quando você projeta, né, algo com uma arma de fogo, como esse canhão, a arma é jogada no sentido contrário, jogada para trás, né, do tiro, né? E essa força que a bola do canhão executou nele é igual à força que o canhão executou na bola. Porém, notem, né, que a massa do projétil é muito menor do que a massa do canhão, né? Então, é claro que o projétil é lançado longe e o canhão não, né? Porque a massa deles são muito diferentes. Porém, a força é igual. Vocês estão acompanhando? E aqui a gente vai ver alguns efeitos dessa terceira lei. Vamos ver esse efeito na força de reação de uma superfície, que é a força de atrito, né? Então, a força de atrito, ela reage, é uma força de reação quando você desloca, quando você apoia um corpo sobre uma superfície rugosa, uma superfície que não é totalmente lisa, e essa força ela é contrária, no sentido contrário ao do movimento que você está tentando propor. Então, para a gente entender, né, como que a força de atrito funciona, eu vou acessar um programinha que está nesse endereço aqui embaixo, que vocês podem ver. Eu vou trocar então aqui a tela para a tela do programa. Muito bom. Vocês estão conseguindo ver a tela do programa? Sim. Maravilha. Então, notem aqui o seguinte, vocês têm um corpo, que é uma caixa, né, que está sobre uma superfície rugosa. Essa superfície, ela vai executar um certo atrito sobre a caixa quando você tentar arrastar ela. Existem duas formas diferentes de atrito. Uma forma que a gente chama de atrito estático e outra que é o dinâmico. Como que é esse atrito estático? Por exemplo, nessa caixa aqui, ela está parada. Então, para você movimentá-la, aplicando uma força sobre ela,
quem reage a essa força é o atrito estático. Então, olha, veja que eu estou aplicando uma força aqui de 200 newton, 208 newton, e a caixa não está se movendo. Pode notar que está parado ali. E por que ela não está se movendo? Porque o corpo está em equilíbrio. Ou seja, eu aplico uma força de 200 e o atrito reage com uma força de 208 também. E isso vai acontecer até eu romper a força de atrito, até eu fazer uma força maior do que ela. Veja, não aconteceu ainda. Não aconteceu, não aconteceu. Qual que é a força que eu vou conseguir vencer a força de atrito? Depende do coeficiente de atrito. Qual é o coeficiente de atrito aqui? Está indicado aqui embaixo, olha. Mi é a letra grega que a gente usa para indicar o coeficiente de atrito, que é um valor adimensional, não tem unidade. No caso aqui dessa superfície, o coeficiente de atrito vale meio. Bem, como a caixa ela tem 100 quilos, eu tenho que fazer uma força de 500 newtons para essa caixa romper a força de atrito. Vejam que só quando eu chegar em 500 que a caixa vai se mover. E depois que eu chegar em 500, notem que interessante, que eu reduzi a força, mesmo assim a caixa continuou se movendo. Então, ó, eu aplico uma força de 500, depois eu estou reduzindo a força. Mesmo assim a caixa continua em movimento. Por quê? Por causa que o atrito dinâmico, ou seja, o atrito durante o movimento é diferente do atrito estático. No caso dessa superfície, o atrito dinâmico vale 0,3. Então, a força que eu tenho que aplicar para a caixa continuar em movimento é bem menor do que para iniciar o movimento. Para iniciar o movimento, eu tenho que aplicar uma força de 500 newtons, mas para manter o movimento, basta eu aplicar uma força em torno de 300 newtons, por causa do coeficiente de atrito de 0,3. Isso vocês podem equacionar, então, por esse valor adimensional, que é o coeficiente de atrito, e o valor da normal. O que é essa força normal? A força normal é a reação do peso do objeto que você está querendo mover. Então, esse objeto aqui tem um certo peso. O peso, ele sempre está na vertical para o centro da Terra, né? Então, esse aqui é a força-peso. E a reação, o peso está empurrando, essa caixa está empurrando a superfície onde ele está. A reação do peso é uma força de igual intensidade, mas sentido oposto, que a gente chama de normal. Então, vamos supor que o peso dessa caixa é 100, como o caso do exemplo que a gente estava vendo. Se o coeficiente de atrito μ for meio, que é o que a gente estava vendo lá, a força de atrito é o meio vezes o 100, ou seja, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu ouvi que alguém saiu aí. Sim, tá normal. Tá bem, tá bem. Essa aqui é o valor da força de atrito, que a gente viu representado ali no programa. Ok. Só que o que acontece quando eu pego essa caixa e faço ela subir num plano inclinado? O plano inclinado muda a orientação da força-peso.
Vamos ver isso juntos. Olha aí, novamente. Então, quando eu faço uma força, né, para essa caixa se mexer, a gente viu ali que tem uma força que passa a caixa a se mexer. Quando está no plano inclinado, essa força para de ser suficiente. Veja, eu estou aplicando ela aqui e a caixa não se move mais. Mas por quê, né? Porque a distribuição de forças no plano inclinado muda. Notem que eu vou precisar de uma força muito maior para fazer essa caixa se arrastar novamente. Opa. Como fica a distribuição da força no plano inclinado? Notem que no plano inclinado, a força-peso continua ainda para baixo, do mesmo jeito. Porém, a reação dela mudou de orientação. Então, a minha força que eu executo sobre a caixa também muda de orientação. Então, nós vamos ver depois como que fica a distribuição de forças nesse plano inclinado para a gente ver qual que é a força necessária para continuar empurrando essa caixa. Notem que vai ser bem maior, como vocês estão vendo aqui. Só a partir de um certo número aqui que eu consigo mover a caixa. Então, a normal, que é essa componente que está na equação da força de atrito, ela nem sempre é simplesmente a oposição da força-peso, como é nesse caso aqui. Por exemplo, num plano inclinado, nós vamos ter que fazer a decomposição dessas forças para conseguir fazer o cálculo. Uma outra aplicação, né, da força de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, é o que a gente chama de lei de Hooke. Olha lá, estão vendo aqui? Notem que não é o incrível Hooke, né? É outro Hooke. Ó. Esse Hooke aqui, ele estudou a elasticidade dos corpos, ou seja, a deformação que eles apresentam quando é aplicada uma certa força. E uma aplicação, né, dessa lei de Hooke é em molas, né, molas espirais, por exemplo. Né? No caso de molas ali, a gente vai ver ali, a gente pode equacionar a, a lei de Hooke da seguinte maneira. A força elástica da mola é uma constante elástica, que é uma constante da mola. Notem que no caso dessa constante aqui, o K, ela não é mais adimensional, ela tem unidade. Nesse caso aqui, por exemplo, é Newton por metro, porque a força aqui está em Newton e a deformação em metro. Então, a unidade do K é Newton por metro. Vamos ver o que é, como a gente enxerga essa deformação, né? O que é essa deformação? Vamos ver isso num outro exemplo aqui ilustrativo também, que vocês conseguem acessar nesse mesmo site. Notem aqui, olha, isso aqui é uma ilustração. Né? Aqui eu tenho uma mola. Essa mola tem uma certa constante elástica. Está mostrada aqui, ó, 200 newton por metro. Bem, quando eu aplico uma força nessa mola, eu gero uma deformação. Por menor que seja a força ali, né, já tem uma deformação. Pode ser que a deformação seja muito pequena, mas ela já acontece. Né? Mas qual é a deformação, por exemplo, quando eu aplico uma força de 100 newtons? Né? Então, para saber quanto que é essa deformação,
está ilustrada aqui pela seta em verde. Ó. Essa seta em verde é a deformação da mola, né? Para saber quanto que é essa deformação, eu posso fazer o cálculo usando aquela lei de Hooke, aquela equação lá. Notem que acima aqui são apresentados dois vetores. Um é a força que você, esse laranja, né, é a força que você aplica na mola. E o azul é a força que a mola reage à força que você aplicou, de igual intensidade. Né? Então, vamos ver agora como que a gente faz o cálculo dessa deformação aqui. Então, a força sobre a mola é a constante vezes a deformação. Então, a deformação, basta você pegar a força e dividir pela constante. Então, 100 dividido por 200 daria meio metro. Então, vamos pedir para mostrar aqui o valor. Notem que o valor é meio metro, que é justamente o que vem da lei de Hooke. E quando você tem uma mola diferente, de constante elástica diferente, o que muda, né? Então, vou colocar uma outra mola aqui, ó. Nessa outra mola, eu vou fazer com que a constante dela seja bem maior, seja 1000, né? Pode notar que quando a constante elástica, quanto maior a constante elástica, né? O diâmetro da espiral da mola é maior também. Então, a mola ela fica com arame, né, de maior seção, né? Aqui está representado. Se eu aplicar a mesma força de 100 newtons, como essa constante é diferente, a deformação acaba sendo diferente. Né? Então, nesse caso, né, a força aplicada 100 dividido por 1000 dá só 0,1 metros de deformação. Então, a constante elástica da mola, ela determina, né, o quanto essa mola ela é rígida. Então, a gente diz que essa mola que tem uma constante elástica maior, ela é mais rígida do que a primeira. A primeira é mais elástica, né? E isso ocorre tanto na tração da mola, quanto na compressão. Não muda nada. Na equação lá da lei de Hooke, se é tração ou compressão. Veja que aqui eu comprimi a mola, né? Mas o que muda, então, para a mola, né, é que existe, né, construtivamente, a mola que trabalha sob tração e uma outra mola com um formato um pouco diferente que trabalha sob compressão. Então, o formato do final das espiras da mola, se ele tiver, por exemplo, uma argola que você possa puxar, tracionar, vai ser uma mola de tração. Se ele não tiver uma argola, se tiver uma face plana, que você pode comprimir ela, vai ser uma mola de compressão. Mas tanto uma quanto a outra são regidas pela mesma lei de Hooke, que é uma aplicação da terceira lei de Newton de ação e reação. Tá simples aí para acompanhar isso, pessoal? Tranquilo? Então, vamos então agora lá para o plano inclinado. Voltei agora para o plano inclinado, porque ele também é uma aplicação de ação e reação, né, da terceira lei de Newton. Porém, a gente vai ter que decompor um vetor, que é o vetor peso. Por que a gente vai decompor esse vetor peso? Para entender, né, o equilíbrio de forças de um plano inclinado. Porque notem só essa figura que aparece aqui, né? É um objeto subindo uma certa rampa que tem um ângulo θ. Então, por exemplo, um ângulo de 15 graus, 30 graus.
é o ângulo da rampa. E esse objeto está sobre a rampa. O peso do objeto, a componente, a força, peso, né? Como eu estava dizendo para vocês, ela sempre fica orientada para baixo, ou seja, para o centro da Terra, né? Porém, a normal, que é a reação da força-peso, ela é sempre perpendicular, ou seja, 90 graus com a superfície. Então, esse vetor normal que aparece aqui, ele está a 90 graus com a superfície, ó, um ângulo de 90 graus com a superfície, mas não está na mesma orientação da força-peso. Então, tem um ângulo entre esses dois vetores. Ainda ao longo da rampa, né, a gente tem a força de atrito. Então, a força de atrito é a força que segura, né, o objeto quando a gente tenta empurrá-lo. Por exemplo, nesse caso, não há nenhuma força sendo aplicada sobre o objeto. Então, a única força que está mantendo esse objeto parado ali é a força de atrito. Quem está tentando fazer o objeto deslizar sobre a rampa é a força-peso. Eu poderia ter ainda uma força sendo aplicada, né, sobre o objeto. Normalmente, essa força aplicada sobre o objeto é também paralela à rampa de inclinação. E como vocês podem notar, ó, como você tem uma força paralela à rampa, a força de atrito, que é paralela à rampa, né? E a normal, que é perpendicular, a gente costuma fazer o seguinte: num plano inclinado, a gente chama de eixo Y esse eixo aqui onde está a normal. E a gente chama de eixo X o eixo onde tá a força de atrito e essa força aqui. Então, o eixo X ele fica ao longo da inclinação da rampa. E aí, o que acontece? O peso é a única força que ficou fora desse X e Y. Todas as outras estão ou ao longo de X ou ao longo de Y. A normal está ao longo de Y, a força de atrito está ao longo de X, a força aplicada está ao longo de X, só o peso que está inclinado. Aí o que a gente faz? A gente decompõe essa força-peso que está inclinada em duas componentes, uma ao longo de X e outra ao longo de Y, como vocês podem notar aqui. Aí tem um segredinho, né? Vocês têm que enxergar que esse ângulo que está aqui na rampa, né? Ele vem parar aqui, ó, dentro de um triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, que é o que a gente usa para fazer a decomposição do peso. Então, nota, ó, com o ângulo tem o peso em Y. Então, esse peso em Y, ele vai ser o valor do peso, e como ele está com o ângulo aqui, ele vai ser cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Θ aqui. E o peso, a componente em X, ele vai ser a força peso também, só que, veja, ele está sem o ângulo aqui, ó. Aqui está a força em X, ó, do triângulo, né? Ela está aqui e está lá em cima. Essa componente, então, em X, como ela está sem o ângulo, ela vai ser seno do ângulo. Vocês estão conseguindo ver os escritos em amarelo aí na tela? Tá com um pouco de dificuldade, viu, professor? Tá com A dificuldade? escrita em amarela está aparecendo. Tá aparecendo? Muito bom. Tá. Então, quando tem um corpo, né, um objeto num plano inclinado, a gente sempre vai fazer essa decomposição da força-peso, como está ilustrado aqui. A gente vai fazer um exemplo disso para ficar mais claro.
Mas antes, eu vou voltar de novo lá naquela rampinha, né, onde estava o objeto, só para vocês enxergarem esses vetores que estão aqui representados. Vamos ver lá de novo. Professora, a Pamela está tentando entrar e não está conseguindo acesso para liberar para ela. É que não tem aonde eu clicar aqui para liberar. Então, tanto ela quanto o seu Valdenor também não está conseguindo. Eles disseram, será que eles não estão naquele link errado? Do seu Valdenor, não, que eu mandei para ele. Agora a Pamela, eu não sei. Tá, só um minutinho aqui. Tem um número de acesso? Será que tem limite? Eu acho que não, né? Não, não tem. Veja, não tem como eu liberar para ela, tá vendo? A gente vai ter que continuar nós aqui. Eu gostaria que vocês notassem como fica a distribuição, né, dos vetores quando o objeto está sobre o plano inclinado. Olha só. Então, ó, eu vou levar o objeto lá. Notem lá, olha só. A força-peso continua, essa em azul, né? Está na vertical, mas a normal, não. A normal está perpendicular ao plano inclinado. A força de atrito, que cresce ou diminui conforme eu vou aplicando uma certa força, né, sobre a caixa, né? Ela está sempre reagindo a essa força. Olha, eu estou aplicando a força, né? E ela está reagindo a essa força, num sentido contrário, mas tanto a força que eu estou aplicando quanto a força de atrito estão paralelos à inclinação da rampa, né? E quando não tem ninguém, né, aplicando uma força sobre o objeto, a única força que atua ali contrária ao movimento é a força de atrito. Nesse caso, a força de atrito não consegue manter o objeto sobre a rampa, por isso que ele desce. Apesar de ter a força de atrito contrária a ele, o objeto consegue descer aqui porque ela é menor do que o peso. Talvez num objeto mais leve, ele ficasse parado lá. Então, vou pegar um outro objeto aqui com peso menor, que esse cachorrinho tem 25 quilos. Opa, tem um outro aqui menor. Não consigo segurar eles aqui. Vou ver assim. Mas o efeito do peso dos objetos, acho que isso muda completamente o efeito das forças, né, aplicadas. Por exemplo, essa geladeira aqui, que tem 200 quilos, né, me obriga, né, a aplicar uma força maior ainda, né, para que ela se movimente. Veja, eu estou aplicando uma força de 1000 newtons aqui, eu não consigo mover a geladeira, precisaria de uma força ainda maior para ela se mover. Bem, vamos ver alguns exemplos em que a gente vai fazer contas aí para calcular essa distribuição de força, né, no plano inclinado. Vamos fazer juntos esse exemplo, primeiramente. Vocês estão acompanhando comigo?
Professor, eu entrei agora porque Sim. eu não estava em casa. Desculpa a Tá bem. demora aí. Fica tranquila. Ana, não tem problema você ter entrado agora. Acompanha comigo esse exemplo, você vai conseguir entender. Nós estamos estudando, então, ação e reação. O que é isso, ação e reação, né? Que é a terceira lei de Newton. Fala o seguinte, é como a gente vai distribuir as forças, né? Num sistema como mostrado aqui. Então, vocês veem aqui dois corpos interligados por um cabo. Esse cabo aqui, ele tem um peso desprezível. Então, vocês notem que eu só vou considerar a força Você não vai esperar das batata? as forças das caixas. Cada uma dessas caixas tem 2 quilos. E eu aplico uma força aqui, ó, de 40 newtons. Eu tenho que determinar aqui se essas caixas vão se mover, com que aceleração que elas vão se mover, né? E qual que é a força nesse cabo que está segurando uma caixa e outra caixa. Vocês entenderam o problema? Então, 2 caixas de 2 quilos apoiadas num plano. Aqui não está inclinado, né? E essas caixas estão ligadas por um cabo e tem uma força de 40 newtons. Então, essa força de 40 newtons vai tracionar as 2 caixas e nós vamos ver como fica a aceleração. Então, vamos ver juntos isso. Vamos lá, olha. Agora, caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, me avisem aqui para eu interromper. Então, estou listando aqui para vocês que cada uma dessas caixas tem a massa de 2 quilos, né? E essa massa, ela gera uma certa força-peso voltada para baixo, como a gente estava vendo. Reagindo a essa força-peso, você tem a normal. Bem, o que acontece quando você tem a normal? Você tem uma superfície rugosa, teria a força de atrito. Nesse problema, essa força de atrito não vai ser representada porque a gente vai considerar essa superfície totalmente lisa. Então, não tem a força de atrito. Ora, se não tem força de atrito, não tem ninguém me impedindo de arrastar essas caixas, me resistindo a isso, né? Então, a força resultante é a própria força que eu estou aplicando, 40 newtons. Se a força resultante é 40 newtons, eu sei a massa dessas 2 caixas, né? Basta eu aplicar a segunda lei de Newton, né? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Aí eu já consigo saber qual que é a aceleração que eu vou impor sobre esses 2 objetos. Olha lá. A força aplicada 40 newtons, a massa dos 2 objetos, eu somo eles, né? 4 quilos, portanto, a aceleração da 40 dividido por 4, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa análise que eu fiz, eu olhei os 2 objetos como uma coisa única. Eu olhei o sistema como um todo, né? Por isso que eu somei as massas. Para calcular a tração do cabo, eu vou fazer o que a gente chama de explodir o sistema. O que é isso, explodir? Cada um dos objetos, cada uma das partes, né, do sistema, eu vou representar as forças atuantes sobre ela. Então, eu vou pegar essa caixa aqui, que tem o cabo puxando ela, e vou representá-la aqui. E vou pegar essa outra caixa aqui, que tem 40 newtons e a tração aqui, e representar ela aqui. Aí nota o seguinte, olha, essa caixa aqui de trás, ela está sendo puxada, então você tem uma força de tração puxando essa caixa. Mas essa força, ela tem uma reação que está sobre a outra caixa da frente. Então a caixa à frente,
ela está sendo puxada para trás pela tração que puxa a segunda caixa. Então, essa que vocês estão vendo aqui é a distribuição de forças separadamente em cada uma das caixas, cada uma das partes do meu sistema, dentro dessas duas caixas. A força-peso normal não mudou nessa distribuição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton em cada uma das caixas. Então, vou olhar essa primeira aqui. Vamos aplicar ela aqui. Ó. Essa aqui é a aplicação da segunda lei de Newton nessa caixa aqui. A força resultante, massa vezes aceleração. Ora, a única força empurrando essa caixa é a força de tração. Então, ela é minha força resultante. A massa dessa caixa aqui eu já sei, é 2 kg. Veja que eu só estou pegando uma caixa só dessa vez. E a aceleração? Eu já conheço a aceleração. Eu calculei ali, quando eu calculei o sistema, eu calculei a aceleração. Não dá para uma caixa estar numa aceleração diferente da outra, né? Elas têm que estar na mesma aceleração para andar juntas, né? E é o que acontece, quando eu puxo as duas andam juntas, né? Não vai uma para cada lado, concorda? Então, a aceleração das caixas, né, é a mesma. Então, essa 10 newtons é a aceleração dessa caixa da outra da frente. Então, eu conheço a aceleração. Bem, então, a única coisa que eu não conheço nessa equação aqui é a força de tração. Aí eu consigo calcular ela, é a massa vezes a aceleração, ou seja, 20 newtons. Então, 20 newtons é a força de tração. Maravilha. Então, eu calculei a aceleração, olhando o sistema como um todo, e calculei a tração, olhando só essa caixa, a segunda aqui de trás. E agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é força, massa vezes aceleração, sobre essa caixa da frente aqui. Vamos ver o que acontece. A força resultante, qual é? Ora, eu tenho duas forças atuantes. Eu tenho a 40 newtons tracionando e a tração no sentido contrário do 40 newtons, por isso que ela aparece como negativa. 40 menos T, né? Por que menos T? Porque 40 é maior que o T, tanto que ela anda, né? Uma aceleração de 10. Então, eu considerei como positivo o sentido de movimento dele, né? Positivo. E no sentido contrário, negativo. Essa força está no sentido contrário, negativo. Então, 40 menos T é a minha força resultante. É a massa desse corpo aqui, que eu já sei que é 2 kg, e a aceleração que eu já sei, calculei lá 10. Então, notem, eu vou passar 2 vezes 10 dá 20, o 40 eu passo para o outro lado, menos 40, 20 menos 40 dá menos 20, só que é menos T, então a força de tração 20. Ora, mas você já não tinha calculado aqui 20? Sim, eu calculei aqui novamente, só para mostrar para vocês que não importa qual dos objetos eu usasse, né, para fazer a avaliação da força de tração, daria o mesmo resultado, obviamente. Alguma dúvida? Não, nenhuma não, professor. Não, tranquilo, né? Super tranquilo. Vamos ver se a gente aumenta aí a emoção, né? Vamos pegar um problema mais difícil. Então, eu peguei aqui um outro objeto que está sobre um plano inclinado agora. Vamos lá. Maravilha, isso é bom, porque vai aparecer o peso decomposto agora aqui num plano inclinado. Esse objeto aqui, ele tem massa de 5 kg, está me informando aqui, ó. Ele está sendo arrastado para cima ao longo desse plano inclinado com uma força constante, essa força aqui, ó, paralela ao plano. E ele me falou o valor dessa força aqui. Falou, ó, essa força tem 50, vale 50 newtons. Já sei o valor dessa força. Também me informou que existe atrito desse corpo com a superfície. E o atrito tem coeficiente, aquele coeficiente μ, né? Igual a 0,4.
I vale 0,4. Me pergunta, qual que é a aceleração desse bloco? Aceleração. O que nós vamos fazer? Nós vamos, como vocês podem ver aqui, nós vamos primeiramente decompor a força-peso. Então, a força-peso aqui, eu vou representá-la em duas componentes, uma ao longo do que eu chamei de eixo Y, que é onde está normal, e outra ao longo do eixo X, que é paralelo ao plano inclinado. Então, aparece dois vetores novos aqui, ó, resultantes da força-peso. E a força de atrito, contrário ao movimento da força aplicada. Então, vamos lá. Como que eu faço a análise desse bloco? Bem, eu olho separadamente cada um dos eixos. Eu vou olhar primeiro o eixo Y. E agora uma pergunta difícil. O bloco está se movendo ao longo do eixo Y? Não está. Está paradinho. Ao longo do eixo Y está parado, né? Ele só se move ao longo do eixo X. Ele anda para cima e para baixo. Mas no eixo Y não. Ele não está saindo do plano, né? Então, ao longo do eixo Y existe equilíbrio. Então, no eixo Y, as forças estão em equilíbrio, ou seja, a somatória de forças no eixo Y é zero, está em equilíbrio. Já no eixo X, não está em equilíbrio, está se movendo. Tanto que eu quero saber qual que é a aceleração que está se movendo. Então, essa aceleração a qual move esse bloco está ao longo do eixo X, esse aqui ó, que é paralelo ao plano. Então, ao longo do eixo X, não há equilíbrio. Ó. Eu vou falar que é massa vezes aceleração, há movimento. Certo? Bem, vamos olhar o eixo Y aqui. O eixo Y, quais são as forças aplicadas no eixo Y que estão em equilíbrio? Ora, a força normal está para cima. Só que para baixo aqui, contrário à força normal, quem está? Está o peso? Não, não está o peso, está a componente do peso. Essa componente aqui, ó. Né? Essa componente aqui. Essa componente, ela é aquela que está com o ângulo. Ó. O ângulo está aqui, ó, onde eu estou pintando. Ó. O ângulo está aqui. Então, com o ângulo está a componente que está contrária à força normal. Bem, se o ângulo está aqui, essa componente está com um ângulo, essa componente é cosseno. É o peso cosseno do ângulo. Então, a normal menos a componente peso cosseno aqui dá zero. Mas aí vem a pergunta assim, qual é o ângulo? Né? Não sei, tá vendo? Não sei, não me falou qual é. Mas falou aqui, ó, que essa rampa tem 6 por 8, ó. Deu o valor desse triângulo aqui, tá vendo? Tem um certo triângulo aqui, ó. Tem 6 de altura e 8 de comprimento. Então, eu consigo determinar qual que é esse ângulo. Essa conta aqui, ó. A tangente desse ângulo é 6 dividido por 8. Então, esse ângulo é o arco tangente de 6 dividido por 8. Então, essa é aquela hora que vocês têm que pegar a calculadora, fazer essa conta aqui para ver se dá certo. Vocês têm que conseguir fazer essa conta na calculadora para saber usar a calculadora lá. Então, faz arco tangente na calculadora, 6 dividido por 8, vai dar um ângulo de 36,87 graus. Ah, então tá bom, já sei o ângulo, então já sei o valor do cosseno do ângulo. Eu não sei, mas a calculadora sabe. Então, a normal, eu consigo calcular ela. Basta, né? Basta eu passar essa menos peso cosseno para o outro lado, vai ficar mais peso cosseno.
O valor da força-peso. Qual que é o valor da força-peso? Olha, o valor da peso é força, né? O valor da força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Segundo a lei de Newton, a massa vezes a aceleração, só que a aceleração da gravidade. A massa é 5. A aceleração da gravidade eu considerei 9,81. Então, 5 vezes 9,81 é o valor da força-peso. Aí vem cosseno do alfa, que vale 36,87. Então, põe isso na calculadora, vocês têm o valor dessa força normal. Olha, mas o que eu faço com esse valor dessa força normal, né? Eu vou usar o valor dessa força normal na análise do eixo X agora. Então, eu estava falando para vocês que ao longo do eixo X há movimento. Então, não está em equilíbrio, né? Se não está em equilíbrio, a somatória, a força resultante, né, é massa vezes aceleração. Mas qual é a força resultante? A força resultante é a força que eu apliquei, que está ao longo, eu vou considerar positivo para cá, né, que é no sentido de movimento. Então, a força que eu apliquei está aqui, menos a força-peso? Não, não é a força-peso, é a componente da força-peso. Essa componente que aparece aqui no triângulo, essa componente aqui, ó, que não está com o ângulo. Pode ver que essa componente aqui não está junto com o ângulo. Se essa componente não está com o ângulo, ela está sem o ângulo, ela é o seno, ó. Então, peso vezes o seno é essa componente da força-peso que está ao longo do eixo X. Então, a minha força resultante é a força que eu apliquei menos a componente do peso no eixo X, que é peso seno. Só isso? Não, tem mais ainda. Tem mais quem? A força de atrito. Tem mais a força de atrito me segurando aqui, ó. Então, para fazer essa caixa subir, essa rampa, eu tenho que vencer a componente do peso e a força de atrito. Tem que ser maior que os dois para conseguir fazer essa caixa subir. Então, a minha força, ela está para um lado, para o lado contrário, né? Puxando para o outro lado está a componente do peso, peso seno, e a força de atrito. Então, força menos essas duas dá a massa vezes a aceleração. A força que está puxando a caixa, eu sei, ó, foi informado para mim a intensidade dela, 50 newtons. A força-peso, já sei, já mostrei aqui para vocês que basta pegar a massa 5 vezes a aceleração da gravidade, 9,81 é a força-peso. Seno, eu não sei, a calculadora sabe. Pode pôr nela aí que você vai ter o valor do seno. E a Professor, como que acha força... a aceleração da gravidade mesmo? Não entendi. A aceleração da gravidade é 9,81. É o valor de G. Ah, tá, beleza. Você pode usar, por exemplo, o valor aproximado de 10. Né? Eu estou usando aqui o valor de 9,81. E quem que apareceu mais aqui? A força de atrito. Aí vejam que a força de atrito, ela é aquele coeficiente μ vezes a normal. O μ, que é o coeficiente de atrito, foi informado para mim. Olha, o coeficiente de atrito dinâmico, porque não é estático, está em movimento já, é 0,4. Então, coloquei aqui, ó, 0,4. Vezes a normal. Mas quanto que é a normal? Já calculei esse valor aqui, ó, 39,24. Então, a única coisa que eu não sei dessa equação toda que está vendo aqui, ó, é a aceleração. Ó. Pode ver, ó, tudo o resto eu sei. Então fica simples, né, pessoal? É só matemática. Ó. Basta pegar os 50 menos isso, dá um certo número, divido por 5, que é a massa, dá a aceleração, que é, nesse caso, 0,97. Agora é a hora de vocês falarem que está com dúvida.
Eu só não consegui entender aí, professor, aqui esse arquitangente aqui, eu entrei na calculadora aqui científica, mas não consegui achar o resultado. O resultado deu quase zero. Tá certo. Então, você conseguir usar a sua calculadora para calcular o arco tangente, possivelmente você vai encontrar uma função ali escrito tangente, em cima do tan está escrito -1. Procura essa função aí, tangente elevado a -1. Esse -1 significa que é o inverso da tangente, que é o arco tangente. Aí você calcula tangente -1, que é o arco tangente, de 6 dividido por 8. Aí, se a sua calculadora estiver configurada para dar o resultado em radianos, vai aparecer o valor de 0,64. Eu estou mostrando o valor em graus. Aí. Então, você tem que configurar a sua calculadora para mostrar o valor do ângulo em graus. Aí sim aparece o valor 36,87. Vai ter que treinar um pouquinho o uso da calculadora para conseguir fazer essa conta aí. Ah, tá ok, porque eu tô aqui pegando pelo computador, né, mas a calculadora do computador não tá batendo. Mas eu vou pegar a outra aí eu consigo fazer. Ah, maravilha. Tem que fazer bater os números aí, tem que conseguir usar a calculadora para bater esses números, chega neles, né, para você conseguir entender como que ela funciona. Certo. Beleza? Ok. Se não estiver conseguindo, tira uma foto da calculadora, manda aí para mim, que eu te falo onde você clica para fazer essa conta. Ah, tá ok. Ok? Vamos lá. Se não tem mais dúvida, a ideia agora é vocês colocarem a mão na massa, resolvendo esse problema que aparece aí para vocês. Olha só, tem uma pessoa que tem massa 80 quilos, essa aqui é a massa da pessoa aqui que está sendo resgatada, tá vendo? E ela está sendo resgatada por um veículo, né, que puxa ela, penhasco acima aí, através de uma corda. Só que essa corda, ela só resiste até 2 kN. Se você aplicar uma força maior que 2 kN da corda, ela arrebenta. O que não seria uma boa coisa para essa pessoa que está sendo resgatada. Esse carro, ele acelera, né? Para tirar essa pessoa daqui, o carro tem que puxar. Então, aplica uma certa aceleração. Uma força implica em uma aceleração. E essa aceleração vale 1 metro por segundo. A grande pergunta é, a corda vai se romper? Bem, agora a ideia é que vocês tentem fazer aí. E eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa conta aí. Beleza? Tá ok. Eu vou parar aqui a gravação, mas eu continuo com vocês, resolvendo esse problema e mais um próximo aí que a gente vai fazer hoje. Combinado? É só para parar a gravação até aqui.